Fala, minha gente, tudo bem? Eu espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde à nossa super aula magna gratuita, ou apresentação do curso Evangélicos e Política no Brasil. Se você está por aqui é porque provavelmente você é uma pessoa interessada no tema, ou caiu de gaiato, recebeu uma informação atravessada e estava por aí pensando, bom, vamos ver qual é que é, e eu espero te convencer de que é fundamental ter acesso a esse conteúdo, não só para ter um conhecimento geral, um conteúdo para conversar aí no fim de semana, no domingo na mesa com a família, no busão, numa troca de ideia com o Uber, com alguém na rua, ou com algum parente que é religioso. Espero que não. Espero que você entenda que nós estamos falando de análise de compreensão de um fenômeno fundamental no nosso tempo, que tem impactado a vida de todos, a vida política do nosso país, ou seja, inclusive a sua própria vida, seja você religioso, religiosa ou não. E mais do que isso, que não seja apenas uma interpretação desse fenômeno, senão também um aprendizado de recursos, de uma maneira de perceber o mundo para poder atuar nele. E se você, assim como eu, talvez não seja religioso, eu sou, mas é militante, está envolvido em partido, é filiado em partido como eu, também é fundamental esse conteúdo para a sua militância. Porque no dia a dia, diante de trabalhadores e trabalhadoras, nós não estamos falando com pessoas em abstrato, senão pessoas que têm as suas idiosincrasias, ou suas preferências, suas ideologias, suas crenças, de onde vieram, como vieram, onde foram instruídas, institucionalizadas, tiveram acesso a conhecimentos, a aprendizado, a uma vida social, e tudo isso também passa pela questão da igreja evangélica no Brasil hoje em dia. Tudo bem? Mas isso a gente vai ver, eu espero te mostrar a importância disso ao longo desta conversa, mas rapidamente, para você não ficar aí olhando para essa cara de pango que eu tenho e falando quem que é esse menino, por que ele está falando disso, qual é a qualificação que ele tem, a capacidade que ele tem para falar sobre evangélicos, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar rapidamente. Como professor, então, vou dar só uma dica, uma indicação acadêmica, que eu sou formado tenho uma formação em teologia pelo Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos, fiz filosofia no Centro Universitário São Camilo, meu mestrado em filosofia na Universidade Federal do ABC, trabalhando em filosofia latino-americana, e recentemente eu defendi o meu doutorado em economia política mundial, também pela Federal do ABC. E aí você olha essa trajetória, né? Tirando teologia, que teria alguma coisa a ver com religião, o que é que filosofia, economia política, sei lá o que lá, tem a ver com o evangélico no Brasil? E aí vem a parte da minha explicação nesse momento, que acho que é a mais importante. É porque nos últimos anos, especialmente a partir do meu processo de estudo no mestrado, com filosofia latino-americana, eu me aproximei da análise do fenômeno da teologia da libertação dos movimentos católicos ali a partir dos anos 60, aqui na América Latina. E aí na economia política mundial comecei a analisar o desenvolvimento capitalista aqui na nossa região e o surgimento da teologia da libertação e de movimentos de resistência, revolucionários e tal. E fui analisando isso, como que as condições e as contradições do modo de produção e do nosso tempo tornou possível a teologia da libertação. Só que ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, dava para aplicar a mesma coisa, e eu comecei a fazer a partir de 2018, com os evangélicos. Ou seja, analisar as condições de desenvolvimento e modernização do capitalismo no nosso continente e o crescimento, a expansão desse fenômeno social, que são os evangélicos. Então, academicamente, é por aí que a minha pesquisa foi. Então, pude publicar uma série de artigos interessantes, pude dar algumas aulas, dar palestras, fazer algumas discussões em lugares muito bacanas, e num deles, que é um dos que eu mais gosto de publicar, que é na Revista Zelota, que você pode depois procurar, em que a gente fez algumas análises eleitorais bem bacanas, né, sobre como os eleitores se comportaram nos últimos tempos. Então, academicamente, foi por aí, e acho que já deu para indicar um pouquinho o que a gente vai fazer por aqui. Por outro lado, eu tenho toda a minha formação, socialização, vamos dizer assim, ou seja, a minha inserção na vida e no mundo social esteve mediada pela igreja. Sou filho de pastor, sou bisneto de pastor, sou tataraneto de pastor. A minha família tem uma longa tradição de pastores, mas não de igrejas tradicionais, históricas, reformadas, né? De igrejas pentecostais. Então eu vim de uma tradição evangélica pentecostal, permaneço nela, apesar de hoje não estar frequentando nenhuma comunidade. Mas mantenho minha fé e tive um contato muito profundo com esta tradição e com sua história. Particularmente, um lado da minha família, o lado materno, né? Meu bisavô e meu tataravô foram partes aí do surgimento das Assembleias de Deus do Brasil. Meu tataravô fundou algumas igrejas históricas, ou foi um dos fundadores, como participou na fundação da igreja aqui em São Paulo do Brás, Assembleia de Deus do Brás, Assembleia de Deus de Santos, né? E também, entre outros, no Paraná, em Curitiba, que era o meu
tataravô Bruno Skolimowski, nome bonito, né? Diferenciado, polonês, esquisito, bem esquisito. E o meu bisavô, que é o Alfredo Rickdal, que é da Igreja Assembleia de Deus Ortodoxa do Ipiranga, daqui de São Paulo. Estou em São Paulo, tá um calor danado, não sei se vocês estão vendo aí, mas estou suando pra caramba. De todo jeito, esse é o lado, vamos dizer assim, próximo da religião evangélica, que participa da minha história também. Então, academicamente, fui desenvolvendo um tipo de pesquisa, que depois pude me aproximar de uma análise do movimento evangélico, e dentro de casa, desde pequeno, tive esse envolvimento com a tradição religiosa. Certo? Então, combinando essas duas coisas, cá estamos, e eu espero que esta biografia dê alguma dica de que talvez eu seja capaz de falar um pouquinho sobre esse fenômeno. Mas mais importante do que dizer quem eu sou, é importante entender o porquê que esse fenômeno é tão fundamental. Certo? Antes de mostrar um slidezinho aqui, vamos lembrar, meu querido, minha querida, você que está aqui acompanhando esta breve aula. Nós estamos em ano eleitoral. E pelo menos desde o ano de 2010, você vai abrir jornais e ouvir falar do voto evangélico. Entre muitas aspas, porque a gente discute qual o sentido de falar em voto evangélico. Né? Você vai ver, desde de 2010 para cá, e seguimos nessa toada, análises profundas como um pires na imprensa e de acadêmicos que nunca tiveram contato com esse tipo de fenômeno, com esse tipo de processo, falando sobre os evangélicos. E criando coisas malucas como a esquerda, um espectro político, não sabe falar com os evangélicos, um movimento religioso. E aí, quando eles criam esse tipo de dicotomia, a gente não percebe e logo aceita, mas a gente está dizendo que evangélico necessariamente é de direita e que tem esse espectro político que necessariamente está vinculado ao espectro religioso e que a esquerda não tem como falar com ele, ou não tem gente de esquerda que é evangélica, não sabe explicar o fenômeno. Então cria essas polarizações ou essas ideias abstratas que não fazem com que a gente compreenda a realidade. E a gente vai problematizar tudo isso, mas mais do que isso, no nosso curso, nós vamos ver caminhos para não cair nessas armadilhas. Você vai ouvir falar do tal do voto evangélico, que é praticamente uma transferência da ideia do voto de cabresto, do voto de cajado, do voto de coronel, né, que os coronéis então fazem com que as pessoas votem neles. Então o pastor simplesmente faz com que a membresia vote nas suas preferências. Bom, pode até que tenha esse tipo de relação, mas a gente explica ela. É só uma questão de convencimento? É só que o cara tem uma lábia muito boa? O que está acontecendo na dinâmica social para que isso seja possível? Né? Qual é a história dessas pessoas? Qual é a história desse crescimento evangélico? Qual é a história de sua institucionalização no país? Vamos compreender essas coisas. Estamos em ano eleitoral e vamos ver tudo isso. Mais do que isso, como são eleições municipais, a gente já vislumbra que há uma projeção de uma intensificação da participação de religiosos nessas eleições, seguindo a sequência dos últimos anos, e que há uma estratégia efetiva e mais coordenada e planejada do que anteriormente, dado o resultado das últimas eleições. E já já a gente vai ver isso, mas por isso que eu só estou dando essas leves pinceladas, para você entender por que é importante ter esse tipo de conteúdo, de conhecimento sobre ou a respeito da realidade dos evangélicos. Tudo bem? Vamos lá, vou apresentar rapidamente alguns slides para a gente ver um pouquinho melhor essas coisas. Se liga! Esta linha azul, né, que está descendo, e a linha laranja subindo, aqui, desse lado aqui, ele indica a queda da população católica dos últimos anos e a ascensão da população evangélica. Se você pegar as datas que estão ali embaixo, você vai ver que é mais ou menos em meados da metade do século passado, começa um crescimento mais consistente de evangélicos e a queda do movimento católico, progressivo. Mas tem uma data bem marcante que são os anos 90. A partir dos anos 90, os evangélicos fazem assim, ó, e sobe vertiginosamente. O grande crescimento, o grande boom está ali perto dos anos da década de 2010, e ali a gente tem as projeções de que até 2030, 2040, a gente já vai ter uma maior parte da população brasileira evangélica e uma menor parte católica, ou seja, os evangélicos se tornariam a religião hegemônica no país. Seguindo a tendência, vai ser isso. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu na história, é que a história não segue tendências. Ela pode ser mudada pelas pessoas que a constroem. Ou seja, a gente não está sob pleno controle, ou melhor, nós estamos sob controle, é por isso que isso ocorre. As pessoas tomam suas decisões e isso transforma a história. Então a gente ainda vai ver o que vai acontecer. A tendência é essa, que a maior parte da população se torne cada vez mais evangélica, então cada vez mais impactante na vida política brasileira e na vida social, impactando a sua vida. Então,
precisamos compreender muito bem o que é que está acontecendo. Beleza? Para além disso, há um pouquinho mais. Aqui, a gente vai trabalhar muito bem no curso esses dados aqui, que são de quais igrejas cresceram. A linha roxa, lilás, não sei identificar muito bem, ela indica o crescimento geral. E a linha azulzinha ali embaixo, se você perguntasse para uma pessoa que não tem nenhum contato com evangélicos, o que houve na mídia, o que houve sobre alguns acadêmicos perdidos que começaram a se interessar recentemente sobre o fenômeno religioso, eles diriam que é o crescimento dos neopentecostais. Você pode ver, pode abrir qualquer jornal, mídia, sei lá o que lá, vai falar sobre neopentecostais. Se você talvez tenha esse próprio equívoco, né, tem essa ilusão de que a grande massa da população evangélica seja neopentecostal, e não é. A massa de evangélicos ela é pentecostal, de tradição pentecostal, e se mantém de tradição pentecostal há muito tempo. E a gente precisa entender o que isso significa, qual é a diferença entre o neopentecostal e o pentecostal, quais são as estratégias que essas duas vertentes têm, por que uma cresce tão rápido e a outra teve um crescimento e logo uma queda muito brusca. A gente consegue indicar o porquê que isso aconteceu, tem data, tem ano para isso, tem motivo, tem causalidades, né? E no curso a gente vai ver, tá? Mas eu estou indicando isso para já mostrar como a gente tem muita defasagem na compreensão do perfil evangélico. A massa de evangélicos ela é pentecostal e a denominação mais importante, ou maior, né, com o maior número de fiéis, a que mais mobiliza, são as Assembleias de Deus, como a gente vai ver também. Tudo bem? De todo jeito, é bem massa a gente ver isso daí. Eu já vou dar uma dica. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as Assembleias de Deus em específico, eu recomendo muito os trabalhos do Gedeon Freire Alencar. Um cara muito bacana, talvez o maior pesquisador de pentecostais que nós temos nesse país. E ele tem um trabalho muito massa. Joguei esse nome, Gedeon Freire Alencar, e você depois dá uma olhadinha na produção dele, que é muito bacana, muito massa. Beleza? Vamos ver outra coisa legal aqui? Como eu tinha dito, nós estamos aqui num processo de maior participação de evangélicos nos últimos anos por eleição. Esse gráfico aí indica que na última eleição, a de 2022, as eleições gerais, nós tivemos 520 candidatos que utilizavam de algum cargo religioso ligado ao movimento evangélico para poder se candidatar, para validar aí a sua posição como candidato elegível. Então, pastor, bispo, irmão, diácono, sei lá que raio, presbítero, alguma coisa, apóstolo, já não lembro mais todas as possíveis combinações de título, de titulação, mas é isso, né? Então, 520 é um número muito grande de candidatos, de pessoas que estão se candidatando, ou seja, que estão disputando o voto popular. E esse crescimento é tão grande que, por exemplo, em 2002 eram 228, só para não errar o número aqui, 228 para 520, numa questão relativamente curta, né, 20 anos. Então, mais que dobrou a participação de evangélicos diretamente como candidatos nas eleições. Então, isso indica a importância desse fenômeno, de compreender evangélicos e a política no Brasil. Nós vamos discutir um pouquinho dessas estratégias para eleições. Elas são sempre muito bem coordenadas? Elas são articuladas? Será que uma igreja como a IURD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, tem a mesma estratégia que as Assembleias de Deus? Aliás, será que as neopentecostais trabalham coordenadas juntas? Ou será que elas disputam os mesmos nichos? E as pentecostais fazem o mesmo? Será que as reformadas, batistas, presbiterianas e tal, como é que elas fazem? Elas têm a mesma estratégia que os pentecostais? Eu já digo que não, mas vou falar baixo que é para não atrapalhar o curso, tá? Mas depois a gente vai ver essas estratégias também. Antes da gente avançar um pouquinho, deixa eu voltar para a tela grande. Tomar um cafezinho que é para dar aquela refrescada nesses 40 graus de São Paulo. Obrigado, aquecimento global e capitalismo, por destruir as condições de vida na Terra. Desgraça. Bom, vamos lá. Seguindo a vida, olhar esses números grandes sobre a população evangélica não nos explica muito. Não nos dá muitas informações a respeito do porquê que eles importam. Né? Por que os evangélicos têm tanta luz, tanto holofote? Por que na mídia começou a ser tão importante indicar a preferência de evangélicos, dar voz para determinados pastores, dar espaço para o que eles dizem? Né? Por que para determinadas pesquisas acadêmicas isso também acabou tendo certa relevância? Olhar só os números não é o suficiente, porque os partidos estão interessados. Olhar os números não é o suficiente. Sabe por quê? Metade da população segue sendo católica.
metade do eleitorado também. A disputa em torno dos evangélicos não pode ser só através desses números absolutos. Nós temos que entender quais são as dinâmicas que os tornam tão importantes, né? Então, quando a gente vai olhar aqui a nossa próxima aula, ou a primeira aula, né, ela será sobre por que os evangélicos importam. Esse título ele vai indicar a nossa necessidade de compreender desde quando os evangélicos assumiram aí o papel protagonista no palco social. Desde quando ele começou a ter importância. E quando a gente tem essa percepção, né, quando aumentou o número de notícias, quando aumenta o número de reportagens, quando tem mais atores, né, agentes sociais falando sobre evangélicos, se apresentando quanto evangélicos, se convertendo ao movimento evangélico e dando mais visibilidade. Por que esse processo vai ganhando tanta visibilidade? Tem data, né? E não é lá nos anos 90 quando cresce os evangélicos. É um pouquinho mais pra frente e a gente vai ver no curso o porquê, tá? A gente só vai dar uma dica agora, que já faz o link com a aula 2 na proposta do nosso curso, que é que se você olhar pro perfil da membresia evangélica, ela é pobre, preta, de periferia. Então, se você criasse um evangélico médico, seria uma mulher. Seria pobre, seria preta, seria na periferia, seria com uma menor escolaridade, né? Ela não seria de alta escolaridade, não. Seria esse o perfil, né? O perfil do evangélico. E vem aquela famosa frase, os evangélicos cresceram porque eles estão onde o Estado não está, a igreja está onde o Estado não está. E essa frase revela isso, quer dizer, a maioria dos evangélicos são pobres, a maioria dos evangélicos são pessoas da classe trabalhadora. Então, as igrejas elas têm sua função social e fazem com que essas pessoas tenham alguma dignidade, tenham vida, tenham acesso a certos serviços que socialmente não estão garantidos. E a partir disso traz aí, é por isso que os evangélicos são importantes. E não é, porque há outras instituições que também fazem isso, há outros movimentos que também fazem isso, inclusive os católicos. Não é pelo seu papel social a importância que eles têm, de maneira alguma. A gente já vai ver por que no cenário do social ele aparece como tão importante, né? E nessa primeira aula, só pra gente não esclarecer um ponto, quando eu falo não é importante, não é porque não é importante para a vida das pessoas. Não, não. Eu tô falando no seguinte sentido. A gente vai ver na primeira aula também uma diferença entre quem é observador social, a pessoa que olha e analisa a sociedade de um ponto de vista quase que abstrato, né, que tenta se colocar fora dela, sendo impossível, mas tenta, para olhar e dizer, ah, esse fenômeno é importante, aquele não, este fenômeno tem relevância, aquele não. E em geral, quem faz esse tipo de análise, né, de observação e até de planejamento social, é alguém que tem certos recursos suficientes para criar habilidades intelectuais, projetivas, de recursos teóricos e práticos de planejamento também, de análise científica, de uma observação da realidade, precisa desses recursos, então são pessoas normalmente de classe média, que têm acesso a um tipo de ensino e tal, e esse não é bem o perfil evangélico. Então a galera que normalmente ocupava o papel de observador social não necessariamente vinha dos evangélicos, então realmente está muito fora do movimento, vê de fora. E aí, quem ocupa cargos na mídia tradicional normalmente está nessas posições. Então, quando olha os evangélicos como um fenômeno externo, tem certos interesses envolvidos e tem um tipo particular de relação com eles. E a gente vai discutir isso na primeira aula. Por que os evangélicos importam? Então, por que importam socialmente, ou seja, por que eles começaram a se expandir e ficar interessantes do ponto de vista de quem observa a sociedade e não de quem está vivenciando a sociedade, né? Então, não é importante porque está lá atendendo as pessoas, que os sujeitos que necessitam, viventes, que precisam de determinados recursos sociais, de determinada aprendizagem. Então, pô, isso tem uma importância bizarra que a gente não tem como dimensionar. Mas não é desse ponto de vista que a gente está falando, das pessoas que estão vivenciando dentro de uma igreja, de uma comunidade, algum processo de socialização fundamental. Não, a gente está falando do ponto de vista de quem normalmente dá a voz da observação oficial, dá a voz da informação oficial, da voz da mídia, da academia, do que olha por cima para dizer qual é o fato social relevante ou não. Porque deste ponto de vista os evangélicos importam? Essa é a nossa pergunta. Então por que de quem está observando, desde quando começa a ser importante e por que se torna importante? A gente vai discutir esse tema porque ele vai mexer em algo fundamental do tema da última aula, tá? Mas só aguardo essa informação, ela é legal. Essa é a nossa proposta de primeira aula. Por que os evangélicos importam? Do ponto de vista da observação social, por que eles passaram a ter relevância, como eles passaram a ter relevância e as contradições que aparecem aí. Tá? Mas isso já está ali na ponte para a segunda aula do nosso curso, que é uma outra temática. O perfil evangélico, que a gente já comentou. Você fala, mas você já falou qual é o perfil evangélico.
mais um golinho de café pro sofrimento do calor. É que o sono é mais forte do que o sofrimento com calor. Mas o perfil você já falou, né? Que são mulheres pobres de periferia, pessoas trabalhadoras e tudo mais. Pô, sim. Mas a gente não vai só olhar o perfil e dizer qual é. Por que este perfil é assim? Majoritariamente, como as igrejas se formaram em torno destas pessoas, desses agentes sociais? Por que a maioria é mulheres? Por que a maioria é de pessoas negras? Por que a maioria está na periferia? Como as igrejas se instalaram ali? Essas são as dinâmicas importantes se a gente pretende atuar na realidade, saber conversar com as pessoas, saber intervir com as pessoas, junto delas, seja você religioso ou não, religioso ou não, seja de dentro da igreja ou de fora, como alguém que está debatendo na vida pública, no dia a dia, né? Então, como compreender esse processo para saber se posicionar em relação à realidade social? O perfil evangélico, então, a gente vai discutir, não é só dizer o dado. O perfil é esse, a maioria dos evangélicos é assim. A gente vai entender por que a maioria é assim, por que se tornou assim, por que se mantém assim desde sua fundação. A gente vai ver que desde que os evangélicos chegaram no Brasil, especialmente dentro dos pentecostais, que são estimativamente 80% da população evangélica, por que a maioria é mulher, pobre, negra, da periferia e tal? Por quê? Por quê? Por quê? E veja, a partir dos anos 90, quando tem a grande expansão dos evangélicos, que nem a gente viu no gráfico, segue sendo o mesmo perfil. Saca? Então, o perfil não mudou desde suas origens, se manteve o mesmo, então tem algo na dinâmica social aí que faz com que esses grupos se aproximem, se aglomerem e tudo mais. Só que isso eu estou falando do perfil da membresia evangélica. Mas alguém já discutiu contigo o perfil da liderança evangélica? Cara, mina, querido, querida, querida que está acompanhando esse negócio aqui. Se liga, se eu te perguntasse das lideranças evangélicas que você conhece, que você tem na cabeça, quantos são mulheres? E homens, é mais fácil de elencar? Acho que você consegue falar mais nomes. Brancos, você consegue elencar quantos? E negros? Mulheres negras que são lideranças relevantes e de grande impacto na realidade nacional. Pois é, parece que o perfil médio dos evangélicos não se reflete no perfil de suas lideranças. Então tem alguma dinâmica social que cria isso e que reproduz dentro das igrejas questões que nós vemos em outros lugares da sociedade brasileira. Então, se você vai numa empresa média, mais ou menos a mesma coisa que você vai ver. A diferença de cargos, de salários, de acesso. A gente vê essa questão de distribuição de poderes e de privilégios em muitos lugares. Mas na igreja, por que ela se reproduz? Por que ela se mantém? Como ela se construiu? Há uma explicação? Será que Deus só se revela para homens brancos e dá para eles grandes poderes e fala, gente, só segue esses caras aí? Não, né, minha gente? Então, não estamos falando de uma questão de fé, de espírito, de sei lá o que. Mas socialmente, por que isso está acontecendo? Por que as lideranças são homens, em geral? Porque são brancos. Porque são de classe média ou estão no centro das cidades porque são ricos. Recentemente, por exemplo, viralizou dentro da bolha crente a qual eu pertenço, um vídeo de um presidente de uma convenção assembleiana muito grande no país, num carro de 1.300.000 reais. Quer dizer, um homem branco, senhor, não representa a sua massa de fiéis, não é do mesmo grupo social. Então, por que há essa distribuição de poder e tal? E, obviamente, quando a gente fala isso, alguém truca e fala, não, mas lá na minha quebrada, o pastor, ele é também pedreiro, e durante a semana o cara só rala, ou é vigia, e é pastor no fim de semana, é professor da escola bíblica dominical, ou escola sabatina, e trabalha de vigia, de vigilante, de motoboy, de sei lá o que lá. Cara, é real, de jardineiro, né? É real, isso acontece. Mas a gente vai, na hora de analisar o perfil evangélico, dar um passinho a mais. E vai falar, mas esses caras são formados por quem, reproduzem quem e têm suas ideias de onde? O que nos leva à terceira aula. Talvez o grande finale do nosso curso que emenda e dá sentido para os outros dois. Que é discutir os evangélicos e suas preferências ideológicas aparentemente conservadoras, né? Sempre conservadoras e tal, aparentemente. E na qual a gente vai não só discutir o perfil da membresia e o perfil da liderança, mas a distribuição de poder dentro das igrejas e como institucionalmente a igreja se reproduz. Isso é fundamental, tão importante quanto, e que na dinâmica social tem um impacto
bizarro enquanto a condução das igrejas. Ou seja, se as lideranças têm uma determinada classe social, uma determinada posição, uma determinada etnia, uma determinada história familiar, de onde foram formados, o bairro que nasceu, como se formou, pô, todas essas coisas, será que não estão participando na igreja? Se estão participando, qual é o impacto disso sobre os fiéis? Será que tem aí alguma contradição, alguma tensão? Qual é a relação? Ela é de liberdade, ela é de dominação? As instituições, né, da igreja, elas administrativamente são como? Elas são top-down, né, de cima para baixo, piramidal, no episcopado e o resto que manda, né, o chefão, o dono da igreja, o resto que manda, o resto que obedece, desculpa, que obedece. São grupos, são famílias, oligarquias, pequenas oligarquias dentro das igrejas. Então a gente vai discutir a questão dessas relações, estruturas e dinâmicas de dominação e como que isso tem um impacto ideológico. E aí isso é muito importante, muito, muito, muito importante, porque a gente vai discutir o que significa ideologia, nos termos que a gente está utilizando, como essa ideologia se reproduz e como ela está articulada com as classes sociais. E aí é o grande finale desse curso, porque a gente vai discutir classes sociais dentro das igrejas, tendo como arcabouço o perfil da membresia e da liderança, e por que então os evangélicos se tornaram tão importantes desde um período muito específico que a gente vai ver no nosso curso, mas que eu já dou a dica, tem a ver com eleições. Então, deste período para cá, ocorreu certas coisas que deram visibilidade para os evangélicos e tornaram possível a gente perceber uma série de fenômenos, como essa contradição entre as lideranças e a membresia, como ela se reproduz e como nas igrejas se converte num tipo de ideologia específica que tem a ver com interesses de classe também específicos. Ou seja, para fechar o curso, nós vamos falar da tão preocupante, tão tenebrosa luta de classes. Que dentro do movimento evangélico muitas vezes é mal compreendido, não entendido como uma categoria de análise sociológica, mas entre conservadores também, então não só entre os evangélicos, e sim como se fosse um projeto, né? Vamos lutar, e não é isso, pelo amor de Deus. Do ponto de vista na análise sociológica, o que a gente vai querer fazer é mostrar como há dentro das igrejas reproduções de dinâmica social de luta de classes, porque as pessoas que são fiéis, que estão ali dentro, não são uma coisa ali dentro e outra do lado de fora. Senão que é graças a uma totalidade de relações sociais, no qual a gente vai ver como na história da modernização capitalista brasileira deu condições para o surgimento do evangelicalismo, que a própria igreja evangélica vai se formando, vai se adaptando e se adequando à reprodução social total. Então ela reproduz também uma série de dinâmicas, muitas vezes contraditórias, problemáticas, mas que tem a ver com a estrutura geral do capitalismo brasileiro, de alguma maneira adequada, e que ela também está disputando seu espaço dentro dessa ordem. Para não ser dissolvida, ou seja, ela precisa se manter, se fortalecer, e ao mesmo tempo para não ser, para poder se expandir, caso ela tenha esse objetivo, e parece que tem, né? Parece que nós vemos que há um objetivo de expansão de evangélicos, ele tem sido exitosamente realizado. Bom, estamos finalizando aqui os mais ou menos 30 minutos que a gente tinha de proposta de troca de ideia, de apresentação do curso. Eu espero que você tenha curtido, que tenha sido massa essa trajetória geral. No dia a dia das aulas, né, são 3 aulas, mais ou menos com 1h30 a 2 horas, dá para depender do tema e de como a gente vai desenvolver. Então vai dar ali entre 4h30, 5 horas de material. A gente vai ter alguns materiais a mais, que eu já vou falar deles, mas no nosso curso a gente vai desenvolver esses temas detalhadamente, com muito cuidado, você vai poder ter acesso a eles direto, né? Pagou por eles, tem acesso lá na plataforma da Hotmart. E eu espero que você tenha curtido, espero que tenha sido massa. A gente não vai avançar para uma parte muito importante, que vai ficar para um módulo 2, caso a gente consiga realizar o módulo 1. Então fica a dica aí, se você quiser o módulo 2 ou quiser me ajudar a poder realizar o módulo 2, vou precisar de bastante aluno para poder ter o recurso suficiente para bolar o módulo 2, né? Que é a questão da relação entre os evangélicos no Brasil e evangélicos, a influência do evangelicalismo, da religiosidade evangélica estadunidense, ou seja, gringa, de fora, e como se dá esta relação, a gente não vai discutir. Isso também é um fator importante, porque o papel que a Guerra Fria, as ditaduras de segurança nacional, o surgimento da teologia da prosperidade, dentro do neoliberalismo, o surgimento do neopentecostalismo, tudo isso tem uma carga que não vai caber aqui na nossa proposta, porque a gente está falando sobre evangélicos e política no Brasil.
Mas, caso você ache massa, a gente já está planejando a ideia do módulo 2, em que a gente vai sair do Brasil e fazer a articulação da realidade brasileira com a conjuntura internacional, especialmente ali a partir da segunda metade do século passado e com grande foco durante a Guerra Fria, beleza? Já deu a dica aí de módulo 2 que a gente ainda tá para bolar, só para deixar um gostinho e me ajuda a divulgar o curso, para poder ter bastante aluno. Caso vocês se questione, porque eu me questionaria, pô, mas esse curso poderia ser gratuito, né? Bom, material fundamental, ele é importante para interpretar a realidade nacional e tal. Eu concordo, cara, e eu já dei muita aula grátis nessa vida, eu já trabalhei muito grátis nessa vida, mas no momento eu tô sem trampo e preciso pagar as contas, então eu tô começando a precificar as aulas. Mas você vai encontrar, se você der um Google, o meu nome, evangélicos e tudo mais, entrevistas, cursos livres e tudo mais, que a gente tem alguns canais bacanas, né? Eu vou até disponibilizar uma das entrevistas aqui embaixo, que é a da Opera Mundi, no programa Sub-40, que a gente falou sobre o chamado, né, voto evangélico. É uma entrevista bastante sintética também, que apresenta elementos que a gente vai estar no curso, mas eu acho legal. E no canal Não é Heresia, se você der uma pesquisada, você vai ver lá algumas discussões que a gente fez muito legais sobre evangélicos, né? O canal Não é Heresia que eu recomendo para você acompanhar lá no YouTube, ou aqui no YouTube. E com o Carlos. O Carlos é um cara muito bacana, que comanda lá o canal, e a gente teve um mini curso intitulado Fascismo como Religião, que é o título de um livro, um PDF muito bacana, publicado pela editora Pajeú, com artigos meus que foram publicados de 2018 para cá, que tratam sobre esse tema do conservadorismo, do evangelicalismo, do papel dos evangélicos no país. E você, quando entrar no curso, se você se inscrever, fizer matrícula tal, e começar para pegar as aulas no dia 25 de janeiro, você já tem acesso livre a esse PDF, você vai poder acessar o livro aí do Fascismo como Religião, publicado pela editora Pajeú no ano de 2022, que também publicou este livro aqui. Eu faço a publi gratuitamente, obviamente, porque é uma editora massa, independente, que fez essa correria aqui, de publicar Antologia Anti-Idolatria, que é muito massa. Eu vou colocar o link aqui embaixo também para você poder entrar em contato para adquirir, que é uma coletânea de artigos do pessoal da Teologia da Libertação, resgatando o movimento mais radical da Teologia da Libertação, e são artigos inéditos em português. Então fica a dica aí, é bem legal, é uma introdução muito, muito bacana, tá bom? Feito publis, feitas indicações, espero que você tenha gostado. O link da Hotmart vai estar aqui na descrição, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde para se juntar com a gente. Em breve eu vou lançar novos cursos, não necessariamente relacionados a evangélicos. A evangélicos eu quero fazer o módulo 2, que nem eu já comentei, que tem a ver com a relação externa, né, não só dentro do Brasil. Mas vai ter um curso aí em fevereiro sobre preparação de projetos de pesquisa, seja para TCC e mestrado. E eu acho que você pode acabar curtindo também. Se gostou do jeito que eu vou dar aula, se achar interessante, indica pro pessoal, vai ser bem legal. Você fala, pô, mas qual é a capacidade que você tem de falar sobre projetos de pesquisa? Digamos que eu sempre fui muito bem nos projetos que eu apresentei nessa vida. Só para falar do mestrado e doutorado, sempre passei em segundo e primeiro lugar, sempre consegui as bolsas. Em outros projetos de pesquisa a gente conseguiu manter de pé por algum tempo trabalhos financiados por causa da maneira de desenvolver a proposta do projeto de pesquisa. Então, assim, fica a dica que, caso você se interesse sobre isso também, vou lançar um curso em fevereiro e em março um curso de filosofia latino-americana, caso você curta. Já estourei o meu tempo, já cansei vocês com esse bando de informação, mas eu espero que você tenha curtido, beleza? Fica bem, aproveita bem esse começo de ano de 2024, muita sabedoria, muita força, e que venham boas lutas, porque de luta ruim a gente já tá bem cansado, não é não? Tamo cheio. Bora lá, valeu minha gente, um grande abraço, até!